Precisamos falar sobre saúde mental. Você sabia que a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo? O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito. A depressão, a ansiedade e os transtornos mentais estão cada vez mais presentes na nossa sociedade e você pode ajudar alguém ou se ajudar entendendo os sintomas e buscando algum tipo de ajuda para enfrentar esse difícil momento. E é sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Eu recebo o médico psiquiatra Dr. César Poli, a psicóloga Fernanda Rostoiser, e também aqui comigo, a Norma Pinto, porta-voz do CCVV, o Centro de Valorização da Vida, e a Beatriz Vieira e o Matheus da Costa, que vão contar a experiência deles pra gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, Dr. César, muito obrigada. Vou começar a nossa conversa com o senhor para a gente diferenciar a questão da tristeza da depressão, né? Que a depressão a gente sabe aí que é o mal dos séculos, vamos dizer assim, né? Mas para a gente diferenciar uma pessoa que está no momento triste e uma pessoa que realmente está com depressão, como a gente pontuar essa questão? A tristeza, na verdade, ela é apenas um sentimento. E às vezes um sentimento momentâneo, né? Que pode durar algum tempo, como pode ser desfeito quase que imediatamente. Já a depressão, na verdade, ela é um agravamento dessa tristeza, na verdade, muitas vezes, por não resoluções do que o levou à tristeza, na verdade, né? Na medida que você não resolve, não estrutura essa tristeza, ela pode desenvolver uma depressão. Seria uma tristeza mais profunda e por um tempo mais prolongado, que incomoda. E que atrapalha a rotina, né? E que incomoda, né? Que faz com que a pessoa, na verdade, se sinta muito mal com aquilo mesmo, entendeu? E como identificar, né? Às vezes uma pessoa, né, que está com alguém na família depressivo, como identificar que aquela pessoa está precisando de ajuda, né? E como ajudá-la? Primeiro, se aquela pessoa ela não explicita, na verdade, os maus-estares dela, né? O isolamento, a perda da vontade, a não socialização, né? A vontade de não fazer mais nada, se é um jovem, né? De ir para a faculdade, para a escola, né? De sair com os amigos e de ir para as baladas, né? A insônia, né? A família percebe que ele fica, ou ele ou ela, ficam até 3, 4 horas da manhã no suposto computador, mas na verdade aquilo ali é uma insônia, não é só um mero objeto que ela gosta, na verdade, entendeu? E é todo um desdobramento que vai ocorrendo. E na medida em que isso não é sanado, esse agravamento ele vai, como a palavra diz, ele vai se agravando e vai tirando aquela pessoa cada vez mais do convívio, na verdade, com a chamada normalidade. Vamos conhecer, então, um pouquinho, você citou aí o jovem, né, essa Isso. questão do jovem. Vamos conversar com o Matheus da Costa. Matheus, obrigada pela sua presença aqui no Papo de Juventude. A gente conversando um pouquinho antes do programa começar, o seu caso, vamos dizer aí que o gatilho, né, para sua depressão foi o bullying, né, que você sofreu mais novo na época de colégio. Conta um pouquinho pra gente de que forma isso atrapalhou, né, e você chegou nesse diagnóstico de depressão. Então, creio que a maioria das pessoas hoje em dia passam por isso também, na escola ainda. É algo muito, muito alarmante ainda dentro das escolas, a questão do bullying. E eu passei por 4 escolas diferentes, e nessas 4 eu tive o caso de bullying, sendo que eram casos pesados, até de levarem objetos, arma branca e tudo mais, enfim. Com isso, não me deixavam entrar na sala de aula, eu não tinha vontade nenhuma de ir para a escola, eu não tinha vontade nenhuma de estar no meio dos meus, entre aspas, amigos. E, assim, isso foi me fazendo muito mal. Eu ficava dentro de casa no computador, como o doutor mesmo citou, dentro de jogos virtuais, e ali eu me fechava, era onde eu via o meu mundo. Eu passava horas e horas, dias, virava noites ali, e assim, era mal ou bem a única maneira que eu tinha de me expressar, de eu ser alguém
que ali, na vida real, eu não era. De eu ser uma pessoa melhor, entendeu? De eu me vestir de uma maneira diferente jogando jogos de bate-papo. Eu me vi em jogos de bate-papo mais para eu ter contato com outras pessoas do que mais por jogar. Porque eu não tinha esse contato fora dali. Sim. Eu tinha amigos, mas eu não queria sair, eu queria só ficar em casa, eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade nenhuma de ir pra balada, não tinha vontade de ir pra aula. Eu falava pra minha mãe que eu ia pra aula, mas eu esperava ela sair pro trabalho e voltava pra dentro de casa, pra ficar dentro de casa. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito introspectiva, me tornei uma pessoa muito... Assim, eu tenho insônia, tenho problema com insônia. Eu desenvolvi diversos problemas familiares também, com questão de tios e família, de não querer viajar para passar final de ano. Minha mãe me insistia para eu ir para casa de praia, para eu ir para determinados lugares, eu não queria. Sim. E, assim, creio que o que mais me afetou foi isso mesmo, de me fechar. Sim. E de não me enquadrar em nenhum tipo de tipo social, assim, sabe? Doutor César, ele contou aí rapidamente, né, a história dele, os sintomas, né, dele. Agora a gente está no mês de setembro, durante o ano, o mês de setembro é o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente faz ações, a sociedade propõe aí ações de prevenção ao suicídio, que é um tema muito delicado, né, da gente conversar, tudo que envolve a questão do suicídio, mas o suicídio está muito relacionado à depressão. Quando a gente fala de depressão e suicídio, como que a gente pode fazer essa ligação? Uma pessoa depressiva, né? Uma pessoa que tem depressão, não é uma pessoa suicida, e uma pessoa suicida é uma pessoa que tem depressão. Como que a gente faz essa ligação, né? Essa relação entre esses dois fatores? É o que você falou, nem todo deprimido é um suicida, né? Ele pode ter vários sintomas que são graves para ele, na verdade, né? Que ele carrega no dia a dia, mas ele necessariamente não é um suicida, né? Até porque a diferença do suicida para apenas o deprimido é que em muitos momentos o suicida não procura de imediato, né? Ele não coloca para fora de que ele está querendo se matar em muitos momentos, né? Não coloca para fora. Então vai ser descoberto porque ele vai ficando deprimido, porque aquele fantasma, aquela ideação suicida dele começa a agravar a vida dele e ele começa a desenvolver um quadro depressivo, né? E isso a família, os amigos, sei lá, começam a perceber, né? E ele começa a verbalizar, né? O fato de ser o Setembro Amarelo, apesar de já estar vindo desde 2015, está sendo muito bom, na verdade, primeiro, para desmistificar essa história de que suicida é um louco, é um fraco, enfim, né? Então está sendo muito bom para mostrar, assim como câncer de mama, câncer de próstata e outros, e diabetes, que é uma coisa perfeitamente tratável, na verdade. Sim. Né? E que ele próprio, ele não tem que se discriminar. Muito pelo contrário, ele tem que entender que aquilo é uma chamada doença e que ele tem que pedir ajuda. E que tem ajuda, na verdade. Né? E tem tratamento para aquilo. Né? Exato. E um desses tratamentos é a terapia, né? Os psicólogos aí que estão para ajudar. A Fernanda Rostoiser, sobrenome dela é um pouco difícil, Rostoiser, que é psicóloga, né? Quando a gente fala nessa questão do tratamento, né, para pessoas que estão passando por esse momento difícil, existe aí essa expressão, vamos dizer assim, popular, quem fala que vai se matar não se mata, quem quer se matar já teria feito. E não é bem assim. É importante dar ouvido, atenção, né, e valorizar essa verbalização dessa pessoa. Isso mesmo. Uma pessoa que tem a intenção de tirar a sua vida, ela está usando isso como uma forma de acabar com a dor e esse sofrimento, né? E a melhor forma que ela encontrou e que ela acredita nesse momento é essa forma de comunicação de tirar a sua vida. E eu acho que é importante a gente não tratar como um tabu ou um assunto velado em que não se fala sobre isso, muito pelo contrário. Falar sobre isso não vai estimular a pessoa a tirar a vida, e falar sobre isso não vai incentivar ou criar outras intenções.
você vai estar dando um ouvido a essa pessoa, você vai estar dando acolhimento, que é o que ela precisa nesse momento. E é importante a gente fazer perguntas, né, claras, diretas, sobre a intenção da pessoa, né? Então, em consultório, por exemplo, a gente pergunta como você tem planejado, tem alguma data, como você planeja isso, usando o quê? E a pessoa vai falando, e quanto mais elaborado esse planejamento, mais próximo do ato em si. Então, eu acho que... E aí, mais uma forma de você dar atenção para essa pessoa, né? Exatamente. Porque se ela está falando, não é por acaso, né? E acho que aí a gente já rompe com aquela lenda, né? De que quem fala que vai se matar não se mata. É importante a gente falar, então, esse mês do Setembro Amarelo, é importante quando a gente traz esses assuntos. E também, durante o tratamento, ter sempre um telefone de contato de alguém próximo, familiar ou amigo, alguém de confiança. Porque numa situação mais delicada, a gente pode entrar em contato com essa pessoa. Doutor César, o apoio da família, né, nesses momentos é essencial para ajuda aí, tanto num tratamento como até numa cura? Num tratamento, sim, né? Até porque depende da depressão, enfim, né? De qual é a depressão, né? Porque quando fala a palavra cura, né? É meio arriscado a gente falar que vai ter cura, na verdade. Mas o acolhimento da família é muito importante, né? No lugar dela ficar dizendo, isso passa, né? Vai ao cinema, vamos dar uma volta, chama os seus amigos, vai sair, né? Para o deprimido, isso é uma coisa muito ruim para ele, porque ele não tem vontade, ele não quer fazer aquilo. Né? Ele não é importante você estimular, mostrar que você está presente, que você está ajudando, né? Mas para o deprimido em si, na verdade, aquilo às vezes é uma coisa muito ruim, porque ele não tem vontade de fazer aquilo. Até porque a depressão tem um fator genético, né, envolvido nela, que Sim. não necessariamente é uma coisa aí que... Não todas. Não todas, mas existe esse fator. Existe. É muito importante quando o psiquiatra faz uma avaliação, saber, né? Uma das perguntas que a gente faz, tem alguém na família que tem? Tem alguém na família que tem esse quadro que você tem? Né? Como eu falei antes, né? Que a mãe era, a avó era, o avô era. Então, aquele rapaz que estava ali deprimido, ele tem um fator genético, na verdade. Entendeu? E aí, nesse caso, a medicação se torna um meio de... Né, nesse tratamento, importante nesse tratamento, porque questão de medicação também é outro tabu, né, Fernanda, que a gente tem na sociedade de medicamentos psiquiátricos, né? É importante a gente falar disso, né, que a pessoa tomando esse tipo de remédio vai ajudar nela na qualidade de vida dela. Porque o remédio psiquiátrico, né, na verdade, ele sempre foi um tabu muito grande, né, porque é coisa de maluco, né? Quem toma remédio psiquiátrico é só maluco, na verdade. Não, quem toma remédio psiquiátrico, como quem toma remédio cardiologista, é a pessoa que tem um problema na área mental, na verdade. Né? Quem toma na cardiologia é um problema da área cardíaca, na verdade, entendeu? Então isso tem que ser desmistificado, na verdade. Da mesma forma, diabetes, depressão... Diabetes, depressão não, diabetes, hipertensão. Isso, entendeu? Porque isso é muito importante, ele entender que, não que a cura dele está ali, na verdade, mas que aquilo ali é uma ferramenta muito importante, como a terapia é muito importante, o exercício físico é muito importante, ou seja, tudo faz parte de um grande combo, entendeu? Para que ele saia daquele lugar ali, entendeu? Tá ótimo. A gente vai ter que ir para o intervalo bem rapidinho, a gente vai continuar voltando a falar sobre essa questão. Não sai daí não, a gente volta já já.